Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, amigas, queridas e amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade a este lindo programa Poesia, Expressão do Ser, da nossa querida Yolanda Jatobá, mais conhecida como Ioiô Jatobá. Espero, Ioiô, que até o final deste ano eu possa falar o seu nome bem certinho, porque é lindo, é nome artístico. E nós hoje estamos num trabalho muito lindo sobre a literatura de cordel. Então, eu vou dar uma lidinha o que é a literatura de cordel. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. E qual é a origem do cordel, Tetê? O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII, em outros países, França, Espanha e Itália, e se popularizando no período do Renascimento. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e o advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. Linguagem popular, oral, regional e informal, oposta à literatura tradicional, impressa nos livros. A literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de estilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surge seu nome. Sim, e é considerado um gênero literário geralmente feito em versos. Ela se afasta, essa literatura, dos cânones. Cânones quer dizer medida, porque ela incorpora uma linguagem e temas populares. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação. Em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores dos seus poemas. Os autores da literatura de cordel são denominados cordelistas. Segundo pesquisas atuais, estima-se que há no Brasil cerca de 4.000 artistas em atividade, inclusive eu e a Tetê. Iniciando. Hoje temos uma convidada muito especial. Fala aí, Tetê. Vai ser a Maria das Graças Domingues Rodrigues. Ela tem 2 Rodrigues. Um do marido, que é descendência espanhola, por isso esse Rodrigues, no final com Z. Ela nasce na Igreja Nova, uma cidadezinha das Alagoas. É isso mesmo, ouvinte. Ela é daí, da terrinha da nossa Rádio Brasil Espírita, Leila. Que máximo, olha, né? Que máximo. E veio aos 8 anos. Ela é professora de língua e literatura inglesa. A formação dela é português-grego na UFRJ, depois fez português e inglês na Uniswan
e voltou para o FRJ para fazer uma pós em literatura inglesa e americana. Olha só como ela gosta, né, de línguas, e principalmente a inglesa. Ela foi fazer um mestrado em linguística aplicada com foco em literatura. Trabalhou na cultura inglesa e no CCAA por muitos anos. Atualmente, ela está aposentada, mas nem por isso ela deixou de ter a paixão por cursos, né? Para dentro dela. Então, ela está fazendo o curso de filosofia à maneira clássica na instituição Nova Acrópole, muito conhecida no mundo virtual, e tem uma escola da Nova Acrópole aqui no nosso bairro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Então, vamos chamar a Maria das Graças? Alô. Olá, pessoal. Alô, Tereza, Leila, obrigada pelo convite. Eu fico, assim, muito feliz de estar participando junto com vocês, principalmente para falar de literatura de cordel, falar das minhas raízes, né? E, assim, eu, de vez em quando, dou uma ensaiada no cordel, nos eventos de família, e eu decidi, assim, para a gente brindar os nossos ouvintes, né, desse programa, eu fiz, assim, uma introdução no cordel. Então, é o seguinte, já que vamos começar, eu queria agradecer aos ouvintes dessa rádio que ajudam a enaltecer esse modesto programa que temos para oferecer. Então, já começamos assim, em clima de cordel. Já começamos em clima de cordel. É um prazer te conhecer, Maria das Graças. Já vi que o seu currículo é uma coisa muito linda, e você também traz esse coração generoso, essa vontade de servir, porque essa rádio, ela tem 11 anos que ela trabalha iluminando consciências, só com programas educativos e especialmente com voluntários. Nenhum de nós recebe nem um tostão por esse trabalho, a não ser a alegria de estudar em conjunto e crescer, porque temos crescido muito nesses estudos. Então, é um prazer enorme te receber aqui. Esse encontro, eu tenho certeza que vai ser de crescimento para todos nós que estamos juntas e também para os nossos ouvintes, que tem, essa rádio tem nem sei quantas parcerias, são quantas parcerias, TT, que eu já esqueci? Tem 200 mil inscritos nas principais plataformas, né, das redes sociais, plataformas digitais, inclusive o Spotify e a Deezer, né? Então, são 200 mil inscritos, ou seja, ela está indo bem longe, hein? Vai dar muito bom. Né, Leila? É verdade. E chega também aí a Portugal, para a Europa também, se eu não estou enganada, ela vai, entendeu? Então, é comovente essa maneira de trabalhar e de tua voz ser um vínculo de tenacidade para quem está te ouvindo. Então, vamos aproveitar esse espaço e vamos cantar, né, nossa entrevista em pleno Cordel das Alagoas. Não é isso, meninas? Sim, com certeza, com certeza. Não? E como nós estamos falando em cordel e falando das Alagoas, né? Em Maceió tem um grande cordelista, né? Que é o João Calheiros da Silva. E ele é um cordelista, é um poeta, e ele é um patrimônio vivo de Alagoas desde 2011. Ele recebeu esse título como um prêmio de um cordel que ele fez, que tem o título do Encontro de Tancredo com São Pedro. Tá? E eu vou ler um pedacinho desse cordel. Ó musa santa divina, me cubra com vosso véu, para mim escrever um livro que servirá de troféu
o encontro de Tancredo com São Pedro lá no céu. Então, é uma parte, né, do livreto dele, e ele foi premiado, né, por esse cordel. E é nosso conterrâneo, é das Alagoas, né, da terrinha. Né? Que maravilha, né? Que maravilha. Então, vamos abrir, então, o espaço para a sua entrevista, né? A Leila faz a primeira pergunta para a Graça. Depois dessa abertura maravilhosa. É verdade. Nossa, eu tenho muita curiosidade, como você é também professora de inglês, e aí me ficou essa pergunta curiosa, se na língua inglesa tem também literatura de cordel. Sabe se tem ou não é uma coisa só brasileira? Não, no início, né, todo o início da literatura teve uma parte oral, né, teve uma parte da oralidade, né, e nós tínhamos os trovadores, né, que cantavam nas ruas as suas poesias, né, e ser poeta, ser trovador, era o que dava valor, o que dava reconhecimento a esses poetas antigamente, né? Tanto que o nosso Shakespeare, ele não queria ser reconhecido como dramaturgo. Ele não publicou as obras dele de teatro, mas ele publicou os poemas dele, né? Porque o que recebia reconhecimento naquela época era exatamente ser poeta. E os trovadores cantavam, né, suas poesias nas praças, como os nossos cordelistas. Né? Olha, tem um amigo aí que pediu que você continue o cordel de Tancredo. Eles adoraram a introdução. Se você pode continuar lendo todo o verso, todos os versos. O do Tancredo, eu peço desculpa, né, ao ouvinte, o do Tancredo, porque o cordel, na realidade, é um livreto, né, com várias páginas, né? E como nós temos um tempo aqui limitado para apresentar vários outros cordelistas, eu peguei um trechinho de cada um, mas ele pode encontrar o cordel, toda essa história, no YouTube. Né? Tem todo esse cordel com a história do Tancredo e sobre a premiação também, né, do nosso cordelista de Alagoas. Então, fica a dica aí, ouvintes. Consultem no YouTube que vocês vão achar o cordel de Tancredo do nosso... Como é o nome do cordelista, Graça? O nosso cordelista é o João Calheiros da Silva, né, que é o Patrimônio Vivo de Alagoas de Literatura de Cordel. Certo. Então, Tetê, segue. Vamos lá, né? Como a poesia, como é a poesia em teu ser, Graça? Conta aí pra gente quando você descobriu que você queria poetizar na vida. Eu, assim, desde muito pequena, não é? Como eu nasci em Igreja Nova, né, uma cidade do interior de Alagoas, e uma família muito grande. Meu pai tinha uma padaria, mas ele também viajava um pouco, tipo caixeiro viajante, que ele vendia joias. Ele era chamado de Né Urives ou Né do Ouro, né? Porque ele vendia joias. E ele, quando estava em casa com a família, ele gostava muito de contratar ou violeiros, né? Então, a gente tinha sempre uma movimentação na nossa casa, com viola, com música, com poesia, com repente. Então, isso já foi fazendo parte da minha vida. Né? E continuou. Depois eu vim para o Rio, mas eu fui morar no interior, numa fazenda de café, né, no estado do Rio. E lá
eu estudava numa escola rural e nas apresentações de Dia das Mães, Dia da Árvore, eu normalmente apresentava um poema. Né? Então, essa questão da poesia teve sempre presente, né? no meu viver, é parte da minha vida até hoje. Né? Que lindo, Graça. E como você separou alguns trechinhos de vários cordelistas, eu queria que você falasse mais um outro cordelista que você gosta muito, cujo trecho você separou aí para nós. Sim. Então, nós temos um outro, né, que é o João Martins de Ataíde, e ele tem um cordel que, inclusive, ficou conhecido porque ele aparece no filme O Alto da Compadecida, que é Proezas de João Grilo. Tá? E eu separei uma parte, né, desse Proezas do João Grilo para apresentar, né, para os nossos ouvintes. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora pelas artes que fazia. Na noite que João nasceu, houve um eclipse da lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Então, esse é um trechinho, né, da parte da proeza de João Grilo, né? Um outro, Leila e Cristina, que é muito conhecido, e ele teve, assim, na cidadezinha onde eu nasci, foi, digamos assim, um dos primeiros, né, que eu conheci e que eu tenho de lembrança de infância, que era a peleja do Cego Aderaldo e o Zé Pretinho. Então, esses livros eram muito lidos nas feiras, aos sábados, na cidadezinha onde eu nasci, era o dia de feira. E todas as pessoas dos arredores, daquelas cidades menores, né, eles vinham fazer compra na feira de Igreja Nova. E os cantadores, os cordelistas, se apresentavam na feira e depois eles eram convidados para se apresentarem também na casa das famílias, né? O dono da casa, normalmente, além do almoço, do lanche, né, tinha sempre um tipo de remuneração para eles, porque eles viviam disso, né? E esse da peleja do Cego Aderaldo, o Cego Aderaldo era um cordelista muito conhecido, né? E Zé Pretinho também, e o Firmino Teixeira do Amaral foi que escreveu, né, esse cordel sobre a peleja, né, que era a disputa, né, do Cego Aderaldo e do Zé Pretinho, e eu reservei também aqui um pedacinho, né, peguei um trecho. Apreciem, meus leitores, uma forte discussão que tive com Zé Pretinho, um cantador do sertão, o qual, no tanger do verso, vencia qualquer questão. Um dia determinei a sair do Quixadá, uma das belas cidades do estado do Ceará. Fui até o Piauí ver os cantores de lá. Quando cheguei em Varzinha, foi de manhã bem cedinho. Então, o dono da casa me perguntou sem carinho: cego, você não tem medo da fama do Zé Pretinho? E continua, né, a peleja dos dois cordelistas, dos dois cantadores, né, como a gente chamava também de cantadores, né? Que lindo, Graça. Pode falar, Lelinha. Eu estou achando interessante porque parece um pouco com aquele tipo de desafio. A minha família é do interior de Minas com o Espírito Santo, é da divisa, chamada Pequiá. E lá a gente tinha muito a coisa do desafio, era com a viola,
aí falava um verso e o outro era repentista, né, na verdade. Então, os versos de cordel lembram muito os repentistas, né, assim? Sim, sim. Inclusive, Leila e Tetê, muita gente faz muita confusão entre repentista e cordelista, né? E isso pelo fato dos cordelistas se apresentarem muito na feira, na tentativa de vender os seus folhetos. Então, eles cantavam também as suas histórias, normalmente acompanhado de uma viola, acompanhado de um pandeiro, né? Só que, para os cordelistas, o cordel, ela tem uma história completa, né? Que depois eles imprimem e tem normalmente aquela capa de estilogravura, né? Então, o cordel tem toda uma história, né? Tem princípio, meio e fim. Já os que fazem desafio, os repentistas, eles fazem na hora, eles criam ali no momento, né? Então, um diz uma coisa, o outro responde, todos são interligados, mas são feitos ali na hora, né? E até hoje, no Nordeste, ainda é muito comum, principalmente nas praias, nos restaurantes, né? Aparecerem com a sua viola, né? Os repentistas. E eles olham para a pessoa e dali eles já fazem um verso, né? E às vezes para toda a família. Então, continua, né? Essa parte da nossa cultura popular que continua viva, né? E isso é uma coisa muito boa, né? Então, a característica do cordel é ter uma história completa. Agora, é necessariamente rimada ou não? Precisa ter rima ou não? Ela normalmente é rimada, né? O cordel, ele normalmente tem a rima, que eu acho que dá, né, a rima e o ritmo, né? Até para dar esse movimento, né? E não ficar assim uma coisa monótona, né? E também os assuntos, Leila e Tetê, eles abordam diversos assuntos, porque antes do advento do rádio, da TV, eles também funcionavam como uma maneira de informar, né? Então, eles falam de assuntos religiosos, eles falam de política, né? E eles falam de assuntos de conhecimento geral, do folclore. Então, eles usavam também, né, o cordel como um meio de levar algumas informações para as pessoas, né? Depois começou o advento do rádio, e com a TV, eu não sei se felizmente, eu diria infelizmente, já que é uma cultura que se perde, né? A gente já não vê mais tanto das nossas raízes no interior, depois do advento da TV, né, e dessa influência toda da mídia, né? Mas no WhatsApp a gente vê, né, Tetê? Porque aparece muito cordelista homenageando as mães, fazendo verso engraçado sobre a política também. Exatamente. Atualmente, acho não, tenho certeza, nas feiras do Sudeste, principalmente, né, nós temos aqui a Feira de São Cristóvão, que é uma feira tipicamente nordestina. Então, ali o Nordeste implantou o Império Nordestino e o cordel resiste, né? Então, culturalmente falando, é uma arte tão assim pura, de leveza, que por mais que haja uma crítica, ela é dissimulada justamente nesse compasso da rima, né? E você se perde sorrindo, até nas mais críticas mais severas, a verdade é essa. Então, seria uma forma de brincar com toda a verdade que está aí, mas que não deixar aquela verdade se perder, mesmo que seja
brincar nos versos de cordel, não é isso? Até na praia, Tetê, outro dia eu estava na praia e um cordelista levou o livreto dele para me vender. Então, assim, está presente na nossa cultura. Mesmo aqui Sim. no Rio de Janeiro, com toda a modernidade, ainda as pessoas saem vendendo, porque o cordel é isso, né? Eles saem vendendo ou divulgando o próprio trabalho, que é num livretozinho com umas historinhas bem completas, né? Muito Sim, interessante. e nós temos também, quer dizer, eu acho que houve também uma divulgação, né, nesses últimos tempos do cordel, embora ele não conte histórias completas, mas ele é um cordelista e é um poeta, que é o Braulio Bessa. E ele aparece num programa de TV, tem vários livros publicados, né? E assim, acabou ficando uma pessoa muito conhecida com a sua poesia de cordel, porque ele faz poesia para Páscoa, para o Dia das Mães, para a amizade, para o coração partido, né? E com isso, eu acho que esse conhecimento também em relação ao cordel vai se propagando, né? E muita gente não sabe, mas aqui no Rio, no bairro de Santa Teresa, nós temos a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Que maravilha! Né? Fica em Santa Teresa e o ano passado saiu o diretor antigo, que estava há muitos anos como diretor dessa Academia de Literatura de Cordel, e entrou a primeira mulher como diretora, né, dessa Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e ela é uma médica, mas ela é cordelista. Que né? Ela trabalha no Ceará e usa também a literatura de cordel como meio para informar os seus pacientes do interior. Né? Então, quer dizer, o cordel continua presente. Né? Continua levando a comunicação. Me diga aí, que a gente já soube que na nossa conversa preliminar, que o cordel permeava as festas de encontros familiares na tua casa. Como assim? Explica aí para o ouvinte, para a Leilinha também. Fala para os ouvintes também, viu? Você está falando Leilinha e Tetê, e demais ouvintes. E para os nossos ouvintes. Então, nós temos, assim, né? Eu faço parte de uma família muito grande, né? Muitos irmãos. E um dos meus irmãos, normalmente, era o que costumava reunir a família na casa dele, na praia. Né? Era uma casa muito grande e ele costumava reunir a família toda lá. Ou quase toda, porque nem sempre dá para reunir todo mundo. Né? Claro. Uhum. E depois que ele partiu, né, a gente ficou um tempo assim, todo mundo sem saber ao certo como proceder, e eu decidi, então, assumir essa missão, digamos assim, de tentar reunir o máximo da família na minha casa. Então, começou com um grupo menor, né? E nessas reuniões, eu comecei a fazer uns versinhos de cordel. A minha irmã mais velha também, que tem 96 anos, faz poesia de cordel. Tá? E a gente parava um momento antes de servir o almoço para que nós pudéssemos homenagear os presentes. Né? Com os nossos versinhos de cordel. E eu separei até aqui que foi de um dos encontros, né? Que eu coloquei o seguinte: a toda a minha família eu queria agradecer, pois vieram aqui hoje para esse encontro enaltecer. Agora vou me calando, a comida está esfriando e nós queremos comer. Então,
Foi num dos encontros, né? E no último encontro, que foi 2019, foi antes da pandemia, né? Eu consegui reunir as minhas 3 irmãs, nós somos 4 mulheres, né? E eu tinha vários irmãos, eu perdi 6 irmãos ao longo dos anos, e eu hoje em dia só tenho 2, né, desses 8 irmãos que eu tinha. E como eu consegui reunir, eu decidi também fazer uma homenagem, né, para as minhas irmãs e para os meus irmãos. E eu fiz o seguinte: eu queria agradecer essa tão grande alegria por estar aqui presente, as minhas irmãs Marias, somos todas Marias. Tem a nossa mais velhinha, a quem chamamos Nazinha. Tem a Maria de Melo e a nossa Socorrinho. E a mais nova de todas, que já não é tão novinha, sou eu, Maria das Graças, também chamada Gracinha. E continua. Desculpem. Saudei as minhas irmãs que estão aqui presentes, mas eu não quero com isso discórdia ou confusão. Não posso deixar de lado, sem falar do meu carinho aos meus queridos irmãos. Ao Raimundo, meu carinho e a minha gratidão. E ao querido Francisquinho, nosso irmão mais novinho, sempre ao lado da família, na alegria e na desdita. É aquele ali sentado, é o Raspinha de Tacho, a quem chamamos de Tita. Então, esse foi do último encontro, né, que eu consegui, graças a Deus, reunir minhas irmãs, né, e meus irmãos, e vários sobrinhos e sobrinhos netos, né, e onde nós apresentamos os nossos versos. A minha irmã mais velha fez um verso, eu tinha gravado, mas eu não consegui encontrar a gravação, mas ela continua agora, durante o nosso período de pandemia, né? Ela tem 96 anos, mas ela é do grupo da família no WhatsApp, e ela está sempre mandando notícias, perguntando notícias de todos, e ela nos mandou, né, durante o período da pandemia, um versinho que eu guardei, né? E ela diz o seguinte: o nosso grupo é intitulado Grande Família, né? E ela diz: bom dia, grande família, Deus abençoe nosso lar, e a Santa Virgem Maria possa nos abençoar, nos dando amor e saúde, e da pandemia nos livrar. Então, ela estava sempre contribuindo, né, mandando mensagens para a família, né, naquela fase em que estávamos todos muito isolados, né? Então, meus irmãos, vocês estão assistindo aqui uma cordelista falando poesias para nós, os versos rimados. Isso deve servir de incentivo para todos nós que temos a sensibilidade da gente brincar com a rima, porque a rima é o ritmo, e ter ritmo é muito bom. Eu também, como cordelista menor, digamos assim, a gente tem o hábito, nós temos aqui um grupo de meditação em que nós homenageamos umas às outras através do verso. E um dos últimos versos de cordel que eu fiz, mais no final, se der tempo, porque ele é grande, eu falei sobre todos os presidentes do Brasil, e que ficou assim bastante interessante, né, Tetê? Que a gente tem esse hábito também de trocar carinho através da rima. Muitas vezes também a gente faz uma adaptação na letra de uma música, a gente coloca o nome de uma das amigas e nós cantamos juntos. Então, é uma atividade muito prazerosa a gente brincar com os versos de cordel.
E agora nós sabemos também que a nossa irmã, ela tem múltipla formação, né? E a pergunta que não quer calar é te perguntar qual foi o filósofo que marcou mais você nessa sua jornada de estudar português e grego, e que viagem foi essa na sua cabeça de procurar estudar o grego, o inglês, português? Qual mais idioma você sabe? São tantas perguntas, né? Ah, minhas queridas amigas e queridos ouvintes, é uma história realmente assim longa, né? E como na pergunta da Leila, uma viagem realmente, né? Como eu comentei, eu sou de uma família do interior, né? E de uma família muito grande, uma família patriarcal, onde era muito difícil as mulheres se lançarem, né, para fazer uma faculdade, para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente tinha muitos entraves familiares, né? E eu, na verdade, sempre gostei de inglês, porque na cidadezinha onde eu nasci, anos 60, eu não fazia ideia do que era uma televisão, mas a gente tinha um cinema na cidade, né? E eu ia ao cinema com os meus irmãos mais velhos e eu ficava sempre encantada. Eu chegava em casa dizendo: eu ainda vou falar aquela língua que ninguém entende. Então, sempre fiquei com aquela coisa de que eu tinha que aprender aquela língua, né, que ninguém entende. Depois, morando aqui no Rio, estava estudando inglês e queria fazer a faculdade, né? Queria fazer inglês na faculdade. Mas eu não podia passar para uma faculdade particular. Era uma ordem expressa dos pais. Como eu era das mulheres a única em casa, né? A única mulher em casa e vários irmãos, né? O meu pai decidiu que se tivesse que pagar a faculdade para alguém, seria para o homem, porque o homem ia trabalhar, o homem ia ter que manter uma família, né? Então, eu tinha que passar para uma faculdade pública. E uma das minhas professoras de inglês falou: olha, vai ser muito difícil você passar para o FRJ, porque você está no 3º ano de inglês. Normalmente, lá só entra quem já terminou cultura inglesa, quem já terminou IBEL. Então, porque na época ainda não era aquele vestibular de 6 Gran Rio. Quando eu fiz vestibular, ainda era com dicionário de latim embaixo do braço, para fazer tradução de latim, né? Na minha prova de português caiu Guimarães Rosa, então era aquele vestibular, assim, aquela coisa de, né, forte. E eu fui olhar a procura de candidatos por cadeira e me deparei com grego. As cadeiras que tinham menos procuras eram português hebraico, português russo e português grego. Aí eu fiquei pensando, falei, bem, vou fazer o quê? No meu 2º grau, eu já tinha ouvido alguma coisa sobre os gregos, sobre as tragédias, e eu falei, bem, as pessoas dizem, não entendi nada, parece que está falando grego, então eu vou ver do que se trata esse grego. Foi uma pedreira. Foi uma pedreira, eu passei para português grego, falei, bem, depois eu peço transferência para português inglês, que era o meu sonho dourado. E a cada ano que eu tentava, não conseguia, nunca tinha vaga, e eu fui gostando do grego. Eu não gostava muito da gramática, mas eu adorava a literatura. Então, como eu sempre gostei muito de ler, aquilo para mim foi uma realização. Então, ler os filósofos, ler as tragédias, as comédias, estudar sobre o teatro grego, ler os diálogos, e acabei, né, quem marca, sem sombra de dúvida, é Sócrates através dos diálogos de Platão, né?
E hoje em dia, eu retomei essas leituras, né? Voltei para inglês depois, trabalhei a vida inteira com língua inglesa e literatura inglesa. Depois que eu me aposentei, né, eu estava numa busca interior, né, uma busca de autoconhecimento, uma busca daquelas perguntas, né, qual é meu papel no mundo, né, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer pelo outro, como eu posso me tornar melhor. Então, nesse momento, o que acontece? Em primeiro lugar, surge o espiritismo. Eu tenho vários amigos espíritas, inclusive em Maceió, né? Um casal que nos ajudou muito nessa questão também de falar sobre o espiritismo conosco, né? Comigo e com meu marido, a gente na casa deles. E uma amiga aqui no Rio me presenteou o Livro dos Espíritos. Eu, por um tempo, deixei aquele livro lá na estante, ficou quase um ano, e em 2019, início de 2019, a gente passando pela porta de um local aqui perto de casa, né, eu falei com meu marido, vamos entrar, vamos até lá para ver se tem um curso, alguma coisa que a gente possa assistir. Começamos a assistir palestras, depois nos inscrevemos num curso do Livro dos Espíritos, e 2 meses depois, uma amiga me convida para uma palestra na filosofia, na Nova Acrópole, né? E eu falei, do que se trata? Nunca tinha ouvido falar da Nova Acrópole, fui assistir uma palestra da Lúcia Helena Galvão no YouTube, assisti, gostei, e fui para a escola que fica aqui na Barra, né? Fui assistir a palestra. E nos encantamos e decidimos nos inscrever. E hoje em dia eu tenho assim, né? Existe muitos pontos em comuns, né? Por incrível que pareça, dos ensinamentos que a gente tem em Nova Acrópole e dos ensinamentos espíritas, né? Do olhar para dentro, do você melhorar, né? Do você crescer e, com isso, você poder estender a mão para os seus irmãos, né? Da tolerância, da generosidade, né? Porque... E também a gente fazer um estudo não voltado apenas para o intelectualismo, né? Ah, eu já li o fulano, eu li não sei quem. Não, mas que esses estudos sirvam para que a gente se torne pessoas mais humanas, né? Para que a gente se torne seres humanos verdadeiros. Mariana Grava, você falou Sim. Uma coisa muito importante aí. A importância da gente se tornar melhor, se tornar mais humana, mais humanos, não importa em qual segmento religioso nós estejamos. Mas eu fiquei Sim. curiosa com relação a essa nova Acrópole, né? Nova Acrópole. Nova Acrópole é um segmento religioso, é só um segmento filosófico? O que é a Nova Acrópole? A Nova Acrópole é um segmento filosófico, é uma escola de filosofia, e ela tem como lema principal filosofia, cultura e voluntariado, exatamente como esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? E a Nova Acrópole, diferente dos cursos de filosofia acadêmicos, né? A filosofia da Nova Acrópole é uma filosofia para a vida, né? É uma filosofia para que possamos viver melhor, é aquela filosofia daquela frase de Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a natureza, conhecerás o mundo, abraçarás o outro e a natureza como parte, né? Porque nós fazemos parte desse todo.
Então, na Nova Acrópole, a gente não estuda os filósofos acadêmicos, digamos assim, né? O Nietzsche, o Foucault, o Kant. A gente estuda os ensinamentos budistas, hinduístas, os ensinamentos chineses de Confúcio, os ensinamentos de Sêneca, de Marco Aurélio, romanos, né? E os ensinamentos de Platão, né? Do Sócrates, através do Platão, né? E os ensinamentos do Platão, muito voltados também, Leila, Tetê e nossos queridos ouvintes, para o seguinte, eu até anotei uma frase aqui do Platão, que ele diz: a melhor coisa que podemos fazer pelas pessoas que amamos, é crescermos como seres humanos. Porque à medida que nós crescemos, nós temos certeza, né, desse nosso amor incondicional pelas pessoas que nós amamos, e esse amor, ele reverbera para todos, né, pelo amor pela natureza, pelo amor por todos os nossos irmãos, né, independente, como você falou, Leila, de crença religiosa, né, de credo religioso, né, porque eu acho que dentro da religiosidade de cada um, se essa religiosidade é para tornar essa pessoa uma pessoa melhor, né, isso é válido. Isso foi o que Cristo falou, né, do amai-vos uns aos outros. Eu achei muito interessante, só te interrompendo um pouquinho, sim, chamar Nova Acrópole, porque a Acrópole, na antiga Grécia, né, era onde sim, se reuniam os filósofos, os intelectuais, sim, não é isso? Ou eu estou sim, enganada? não, é isso, é isso. E o nome é exatamente por isso, né? Porque o que eles dizem em Nova Acrópole é que, através desse estudo de filosofia, das pessoas que realmente estão inclinadas a se conhecerem, para que assim possam se doar, a gente poder, né, atingir esse patamar superior de uma nova Acrópole, né, onde os filósofos se reuniam, onde os filósofos discutiam, né, e onde eles encaravam o ser humano e a natureza como um todo, né? Nós fazemos parte desse todo, né? Então, se a gente fere a natureza, a gente vai receber o troco disso, né? Porque nós fazemos parte dessa unidade, né? E é exatamente isso, é essa nossa tentativa de chegar, né, a essa Acrópole, de subirmos um pouquinho de patamar, né? É verdade, é o progresso, né? Que a nossa meta aqui é a iluminação, é a perfeição. Sim. E por isso Jesus falou de uma forma muito pedagógica: se teus olhos forem bons, quanta luz haverá em ti. Se os seus olhos não forem bons, também quantas trevas poderá habitar em ti, né? Assim, então, nós estamos unidos nesse pensamento de reforma íntima, de nos tornar melhores. Tetê, você quer fazer alguma pergunta para ela, Tetê? Eu vou fazer, mas eu também tenho uma frase aqui do Emmanuel, que fala que o maior desafio de todos os tempos é vencer a si mesmo amando sempre. Então, vem dar, né, uma continuidade a tudo isso que foi dito, e tão bem dito, né, Graça, que chega aos nossos ouvintes toda essa expansão da filosofia, que filosofia está mais próximo das pessoas do que a gente jamais imaginou, né? Sim, é só aquela cadeira que quando a gente falava assim, vai ter aula de filosofia. Eu lembro bem dessa época. Eu tinha aula de filosofia com o padre, então já viu, né? Mas eu fiquei fascinada, maravilhoso. Agora, vamos lá, uma perguntinha. A Maria das Graças, né,
pela graça. Como ela está vivendo tudo isso que você nos contou? Como é que você está nesse foco todo? Bem, como eu coloquei alguns pontos, né, aqui no nosso programa, foi uma longa trajetória de vida, né? Mas se existe uma coisa, eu nunca abri mão dos meus sonhos, né? Então, mesmo ouvindo, né, da família patriarcal, isso não é para a mulher, eu nunca abri mão de sonhar. E eu de vez em quando comentava com a minha mãe, né, que se hoje fosse viva teria mais de 100 anos, eu sou a penúltima de uma fila de 18 filhos, eu sou a 17ª, né? E a minha mãe, às vezes, eu dizia, mãe, eu ainda vou fazer isso, vou fazer não sei o quê, e ela dizia assim para mim, quem faz muito plano vira um planeta. E eu, uma vez, conversando com uma terapeuta, a terapeuta me disse o seguinte, que coisa linda que a sua mãe te dizia, porque nada mais lindo que um planeta, nada mais lindo que se tornar uma estrela, né? Então, assim, Tetê, hoje, e os ouvintes, e Leila, eu me sinto uma pessoa extremamente realizada, e uma pessoa, né, com os aninhos que eu já carrego nas costas, mas uma pessoa que acredita que tem muito ainda para aprender, e muito para compartilhar, muito para oferecer. Então, esse é o momento que eu estou vivendo, né? É um momento de doação, eu faço trabalho voluntário na Nova Acrópole, né? Porque lá um dos princípios é o voluntariado também. Eu trabalho na parte do grupo literário, né? Mas na Nova Acrópole é assim, a gente varre, a gente limpa, a gente lava a louça, a gente faz um pouco de cada coisa, né? Não existe empregados na Nova Acrópole para fazerem as coisas, né? Então, nós fazemos um pouco do que é necessário. E sempre com esse espírito de eu estou me doando e, de uma certa maneira, eu estou dando um exemplo, né? Porque se eu faço, né? Às vezes a pessoa que está do lado diz assim, ai, que interessante, ela está fazendo, vou fazer alguma coisa também. É um exemplo, né? Como disse o padre Antônio Vieira, as palavras o vento leva, mas as obras ficam no coração das pessoas. E Emmanuel, ele coloca que a maior caridade que a gente pode fazer, segundo Emmanuel, é divulgar o conhecimento, distribuir o conhecimento, porque o conhecimento, ele é libertador. Quando você assim, acresce na sua personalidade um conhecimento a mais, você abre a sua mente para novos conhecimentos, novos projetos, novos desafios. Então, o que você faz, minha amiga, é muito importante. O que nós fazemos, eu acho, que às vezes as pessoas não compreendem, falam assim, mas por que você se dedica tanto a uma causa assim que hoje não tem nem tanto valor, além de você não receber nada financeiramente, você ainda gasta um tempo enorme buscando divulgar o conhecimento, né? E as pessoas ainda não entenderam que o maior beneficiado somos nós mesmos. Quando você está doando de si, você está treinando o potencial amoroso. Por isso que a bandeira do Espiritismo é a caridade. Fora da caridade, não há como a gente se tornar um ser amoroso. E não existe caridade maior, como diz Emmanuel, do que distribuir o conhecimento. E nós estamos, assim, nos nossos momentos finais do programa, infelizmente, e eu gostaria que você falasse mais um poema de cordel aí para a gente aquecer a nossa alma. Você preparou mais alguma coisa? Sim, eu tenho um aqui na manga, que assim,
Em Nova Acrópole, nós costumamos fazer celebrações nas mudanças de estação. Então, há uma correlação entre as nossas fases de vida e as mudanças de estação, né? Assim como a gente nasce, a gente cresce, a gente se torna adulto, né? E a gente passa para o outro lado. Nas estações do ano, nós temos o brotar da primavera, nós temos o amarelecer das folhas no outono, né? Nós temos o esplendor do verão e nós temos o recolhimento do inverno para que depois comecem os ciclos novamente, né? E eu havia feito um versinho para a chegada da primavera. Foi o ano passado, nós fizemos o evento online, né? E eu havia feito um versinho para a chegada da primavera. E diz o seguinte: e por fim foi-se o inverno, tempo de recolhimento, onde a semente guardada no fundo do pensamento foi adubada e regada, aguardando o seu momento. Eis que surge um novo ciclo, e assim nos damos conta, valeu o tempo de espera. E agora é desabrochar, pois chegou a primavera. Muito bom, Maria das Graças. Olha, nós vamos nos despedindo, que a nossa amiga, a nossa diretora, tem um compromisso urgente depois daqui, que ela é palestrante também, não pode se atrasar. Então, eu queria te agradecer muito, muitíssimo, de coração. Muito obrigada pela sua presença. Nos sensibilizou muito o seu trabalho. E volte sempre, viu? Até o nosso próximo encontro. Eu vou dar a palavra para a Tetê despedir. Em seguida, você despede também, com apenas alguns segundos, para não atrasar a nossa irmã. Até o nosso próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser. Graça querida, obrigada pela leveza desse ser, dessa alma que habita esse corpo. Muito obrigada por tantas palavras incentivadoras e esperançosas para quem está nos ouvindo. É disso, a arte, a poesia e o cordel precisa só dessa leveza. Beijo nos corações e até breve. Até breve, eu agradeço a todos, né? E que esse nosso encontro possa ter lançado uma sementinha no coração dos nossos ouvintes. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada.